Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, de volta ao YouTube do canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Estamos entrando em dezembro, tempo de festa, mas parece que Papai Noel não está achando graça nenhuma no que está acontecendo neste mundo. Ele foi fotografado longe do Polo Norte, dizendo muito irritado que esse ano ninguém vai ganhar coisa alguma. Hoje, 1º de dezembro de 2025, é o dia do Numismata, o início do Dezembro Vermelho de combate à AIDS, o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, o início do Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele e o Dia da Tecnologia de Informação da Aeronáutica. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores avançando, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O CL News de hoje traz não apenas mas 2 episódios da série O Primeiro Copo de Sangue é Meu. Neste primeiro episódio, a encrenca gira em torno da primeira-dama Michele Bolsonaro e dos filhos de Jair Highlander Bolsonaro, que, como se sabe, há muito tempo mal conseguem tolerar a mulher com quem o pai deles se casou e teve uma filha, Laurinha, a irmãzinha caçula deles. Acontece que um deputado do PL cearense, André Fernandes, resolveu montar aliança com Cheiro Gomes, um esquerdóide oportunista que sempre esteve contra Bolsonaro, agora candidato a governador, e é uma figura absolutamente repelente sob todos os aspectos. O que aconteceu no Ceará foi muito simples. A direita, com Bolsonaro fora de combate, entrou em parafuso. A primeira-dama entrou no circuito de Eduardo Girão, também candidato a governador, e recolocou a direita cearense nos trilhos. Enquanto caciques do PL tentavam empurrar nos bastidores uma aliança improvável com esse Cheiro Gomes, Michele teve a coragem de dizer com todas as letras e na frente de todo o mundo aquilo que a base já sabia. A direita no Ceará é Girão e ponto final. Foi apenas bom senso. Afinal, acochambrar alianças com quem passou a vida atacando Bolsonaro não faz sentido, expondo a contradição que estava sendo varrida para debaixo do tapete. O deputado cearense André Fernandes ainda correu para dizer que o acordo com Cheiro Gomes tinha sido autorizado por Jair Highlander Bolsonaro. Certamente, essa autorização maluca deve ter sido dada naquele exato momento de surto psicótico em que Bolsonaro futucava a tornozeleira com um ferro de solda. Porque, em sã consciência, mesmo andando de mãos dadas com um meliante político perigoso da marca de Valdemar Costa Neto, o presidente Jair Highlander Bolsonaro não pisaria no tomate dessa forma, né? Aí entrou a briga familiar dos filhos de Bolsonaro contra a madrasta Michele, a única, aliás, que demonstrou bom senso, lucidez e coerência para furar esse balão. Como nenhum deles gosta dela, ou melhor, como ela é odiada por todos eles, todos correram para se solidarizar com André Fernandes. Flávio disse que Michele atropelou o Bolsonaro ao dar uma bronca em André Fernandes. Eduardo Bolsonaro apoiou o irmão mais velho, dizendo que ele está correto e que o que Michele fez foi injusto e desrespeitoso, porque a posição foi definida pelo pai dele e André não poderia ser criticado por obedecer ao líder. Carlos Bolsonaro entrou no circuito também e completou a confusão, dizendo que, mesmo apoiando Eduardo Girão, todos precisam estar unidos, respeitando a liderança do pai deles, sem deixarem se levar por outras forças. Pois é,
parece que a dona Michele está mesmo com a razão. No Space Liberdade, Cheiro Gomes disse que só imbecis e fanáticos do bolsonarismo acreditam nas articulações de Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, depois de ter afirmado que Bolsonaro, os filhos dele e todas as ex-mulheres são ladrões e que ele pode provar. A pergunta que não quer calar é: você precisa de mais alguma coisa para entender por que o fazendão só anda de lado ou de marcha ré? E no segundo episódio da série O Primeiro Copo de Sangue é Meu, Davi Narcolumbre sobe o tom contra o desgoverno Petralha de ocupação depois que o presidente dos traficantes resolveu segurar o envio da indicação do abortista crente do pé quente Bessias. O presidente do Senado acusou setores do Executivo de tentarem desmoralizar o Congresso e reafirmou a autonomia da Casa para avaliar os indicados ao Sindicato do Crime Organizado. Alguém já está dizendo que Narcolumbre tem 50 votos contra Bessias, do total de 81, ou seja, rejeição total. Mas você sabe, né? Nessa briga de bandidos, nada que um pix bem rechonchudo, nada que um acordo para que Narcolumbre indique o novo ocupante da presidência do Banco do Brasil não resolvam. Ou então, talvez você precise ainda de mais um fato para chegar à conclusão de que a direita no fazendão é algo sem futuro. Como, por exemplo, a notícia de que este indivíduo aí, Esperidião Amin, da direita catarinense, apoia Bessias na Comissão de Prostituição e Injustiça do Senado. Que tal? É essa direita que vai tirar Jair Highlander Bolsonaro do sufoco em que ele está metido? Na Gazeta Brasil, a informação de que o dólar à vista fechou hoje em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,35, enquanto o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operou em queda, recuando 0,38% aos 158.466 pontos. A valorização da moeda norte-americana reflete a cautela internacional diante de sinalizações de possível elevação dos juros no Japão, que intensificam a valorização do dólar frente a diversas divisas emergentes. Ajustes monetários também impactaram os títulos dos Estados Unidos, aumentando a demanda por proteção em ativos considerados mais seguros, como a moeda norte-americana. Na farra interminável com o seu dinheiro, o corrupto Ministério da Saúde anunciou a gastança de 9 bilhões e 800 milhões de reais para adaptar o SUS a mudanças climáticas. Os recursos serão para a construção de unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais. Você acredita? Uma notícia circula com intensidade pelas mídias sociais, dando conta de que o presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, vai renunciar ainda hoje durante uma reunião de emergência do Federal Reserve às 7 da noite, hora local, 9 da noite, hora de Brasília. O Instituto Nacional de Meteorologia, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, emitiu um alerta de tempestade e outro de chuvas intensas para 11 estados. Os dois alertas são válidos até às 10 horas de amanhã, dia 2. O primeiro alerta laranja abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O segundo alerta, do INMET, atinge os estados de Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. O Rio de Janeiro removeu 1.800 toneladas de barricadas em uma semana de operação. A ação conjunta nas favelas da Zona Norte, Baixada Fluminense e São Gonçalo utilizou maquinário pesado para liberar as vias e garantir a mobilidade urbana.
O Paraná vai enviar 2.000 estudantes para intercâmbio gratuito em 5 países em 2026. Na última semana, os jovens, muitos dos quais nunca viajaram de avião, participaram de um encontro preparatório no Teatro Guaíra, em Curitiba, onde receberam orientações sobre a experiência internacional. No portal Conservatism and Elegance, da Daisy Smith, a informação de que a China acaba de emitir um alerta aos Estados Unidos sobre a Venezuela. Abre aspas. Qualquer ação militar norte-americana contra Caracas será considerada uma ameaça direta aos interesses nacionais da China. Washington deve conter imediatamente as suas provocações. Pequim protege seus 60 bilhões de dólares em investimentos e 90% do petróleo que recebe de lá. Se os Estados Unidos avançarem, o barril dispara fácil para 150 dólares ou mais, e o mundo inteiro sente. Fecha aspas. Enquanto isso, o podre narcoditador Maduro aparece em evento na Venezuela, encerrando especulações generalizadas de que ele teria fugido em meio à escalada das tensões militares com os Estados Unidos. O líder chavista, que não era visto em público desde quarta-feira, compareceu a um evento anual de premiação de cafés especiais em Miranda, cidade nos arredores de Caracas. O ex-presidente da Colômbia apoia a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, dizendo que Maduro é um usurpador. Álvaro Uribe manifestou apoio a uma eventual intervenção dos Estados Unidos para derrubar o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. As negociações entre Estados Unidos e Ucrânia foram duras, mas construtivas, segundo uma fonte. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio deu início a uma nova rodada de conversas com autoridades ucranianas sobre o plano de paz. Agora, emissários norte-americanos seguem para a Rússia para uma nova rodada de diálogos. Em plebiscito com maioria esmagadora, a Suíça rejeitou a taxação dos super-ricos. 78% votaram contra o imposto sobre grandes heranças. Em um plebiscito realizado ontem, 78,2% dos eleitores suíços rejeitaram a criação de um imposto de 50% sobre todas as heranças e doações superiores a 50 milhões de francos, cerca de 53 milhões de euros. O imposto seria destinado a tributar grandes fortunas com o objetivo de arrecadar mais recursos para a luta contra as mudanças climáticas. Na Espanha, milhares foram às ruas depois de um escândalo de corrupção do governo. Dezenas de milhares de pessoas compareceram às ruas de Madrid ontem para uma manifestação contra o governo socialista do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, após denúncias de corrupção e a prisão de 2 ex-integrantes do alto escalão do governo espanhol por suspeitas de envolvimento em um amplo esquema de corrupção durante a fraudemia da peste chinesa. O Papa Leão XIV chegou ao Líbano durante a primeira viagem internacional dele. O pontífice se encontrará com o presidente e com o primeiro-ministro do país e deve fazer um apelo pela paz. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apresentou um pedido formal de perdão presidencial. O premier israelense tem 3 casos abertos por corrupção. Ele afirma que o fim imediato do julgamento ajudará muito a acalmar os ânimos. O número de mortos do mega incêndio em Hong Kong subiu para 146. A informação foi confirmada pela polícia local. As buscas foram concluídas em 4 quarteirões. Extremistas mataram um pastor sequestrado com esposa e filha na Nigéria. O pastor anglicano sequestrado no dia 28 de outubro com a esposa e a filha foi assassinado por extremistas, segundo informou o arcebispo anglicano Henry Ndakuba na sexta-feira passada. A família foi levada no estado de Kaduna, na Nigéria. Neste dia 1º de dezembro, em 1822, Dom Pedro I era coroado imperador do Brasil.
Em 1824, depois de um resultado inconclusivo do Colégio Eleitoral norte-americano, a Câmara dos Representantes elegia John Quincy Adams presidente da República. Em 1878, era instalado na Casa Branca, a residência do presidente norte-americano, o primeiro telefone. Em 1887, era publicado o primeiro romance policial de Arthur Conan Doyle, intitulado Um Estudo em Vermelho, onde ocorria a primeira aparição de Sherlock Holmes. Em 1900, a Comissão de Arbitragem de Genebra concedia a posse do território do atual Amapá ao Brasil. Em 1902, ocorria o lançamento da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Em 1951, eram suspensas as relações comerciais entre as Alemanhas Oriental e Ocidental. Em 1955, na cidade de Montgomery, no Alabama, a negra Rosa Parks se recusava a ceder o lugar dela num ônibus a um homem branco. O gesto daria início à luta pelos direitos civis dos negros no território norte-americano. Em 1989, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, visitava o Papa João Paulo II, se tornando o primeiro líder soviético a visitar o Vaticano desde a Revolução Russa de 1917. E em 2019, o plano genocida de redução populacional por meio da disseminação da peste chinesa era posto em marcha em Wuhan. Esta edição do CL News está quase terminando e eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família patriota que me recebe na sua casa, prestigia meu NetJornal, me envia mensagens e lembrando que os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, não é? Porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para eu poder continuar nessa tarefa de tentar fazer com que você forme a sua opinião independente. No novo canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicado sempre no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, é claro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o José da Cunha, que mora aqui nos Estados Unidos, o meu amigo Bruno Biasi Silva, de Nassau, nas Bahamas, Noel São José, de Vitória da Conquista, na Bahia, Isabela Mascarenhas Lopes, Márcio Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, Paulo R. Marques Leal, Anilza Dupin, de Carapicuíba, no estado de São Paulo, Otávio Agostinho Baldo Vernaschi, Márcia Dolce, de São Paulo, capital, Márcia Cardoso Lorenzi, Narioflásio de Souza, lá de Cruzeiro do Sul, no estado do Paraná, e também para a minha amiga Fátima Helena da Costa Brás. E mais uma coisinha. Informações de última hora dão conta de que os governos dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais assinaram um acordo para implantar uma linha do trem-bala entre a capital carioca e Belo Horizonte. Ficou acertado que os mineiros entram com o trem e os cariocas entram com as balas. Até a próxima.